Então, boa noite a todos. Agradeço a presença de todo mundo nesse último estudo da confissão. Se nós fôssemos ler todos os artigos, um por um, a gente passaria alguns anos, mas pela nossa organização desse ano, hoje será o último. Alguns artigos que lidam com questões um pouco menos comuns, ou por questões que eram bastante relevantes na época e a igreja luterana enfrenta talvez menos problema com isso hoje, a gente acabou deixando de lado, justamente para conseguir lidar com o maior número de assuntos possível esse ano. O estudo de hoje também tem uma estrutura um pouquinho diferente dos outros. Nos outros estudos, especialmente no caso de temas em que a confissão trata de maneira muito breve, eu acabei usando outros documentos luteranos, a Defesa da Confissão de Augsburgo, ou o Catecismo Maior. No estudo de hoje, como o tema é relativamente longo, eu vou ler com vocês esse parágrafo da confissão e o resto do estudo vai ser só sobre o tema em si. Vamos começar lendo então. Artigo 17 da volta de Cristo para o juízo. Também se ensina que nosso Senhor Jesus Cristo voltará no último dia para julgar e que ressuscitará todos os mortos, dará aos crentes e eleitos vida e alegria eternas, porém condenará os homens ímpios e os demônios ao inferno e castigo eterno. Rejeito por isso os anabatistas, os quais ensinam que os diabos e os homens condenados não sofrerão dor e tormento eternos. Aqui se rejeitam outros sim algumas doutrinas judaicas que também ao presente se manifestam e segundo as quais antes da ressurreição dos mortos um grupo constituído integralmente de santos e piedosos terá um reino terrestre e aniquilará todos os ímpios. Tudo que a gente vai falar hoje está resumido nesse parágrafo, a gente só vai expandir. Quando eu estava organizando o estudo eu tinha dividido primeiro nesses 5 pontos. Justamente são os temas que a confissão lida, sobre a volta de Cristo. Então, a confissão ensina que o Senhor Jesus Cristo voltará no último dia. Sobre a ressurreição, vai ressuscitar todos os mortos, tanto os salvos quanto os condenados. Para os salvos, para os crentes eleitos, dará a eles vida eterna. Para os homens ímpios e para os demônios, o castigo eterno. E sobre o milênio, ele não fala especificamente nesse texto qual é a doutrina luterana, mas ele rejeita algumas ideias que ele fala, doutrinas judaicas que se manifestam nessa época, que falam de um reino terrestre e não de um reino celeste. Porém, na medida em que eu estava tentando organizar o estudo, esses assuntos conversam muito entre si, e eu resumi em 2 pontos. Então o estudo de hoje vai ter basicamente 2 partes, ou 3 partes. A primeira parte sobre a vida eterna, a segunda parte sobre as últimas coisas. Então é o que está ali escrito no finalzinho desse slide. A primeira parte sobre a vida eterna, na verdade, eu vou falar sobre a base para essa eternidade da nossa existência. A causa, por que nós vamos existir para sempre. E as últimas coisas, eu vou falar então sobre os acontecimentos, algumas coisas que já vieram, algumas coisas que hão de acontecer antes do julgamento, antes do fim dos tempos, digamos assim, e claro, sobre o fim dos tempos propriamente dito. Eu confesso que essa primeira metade eu pensei bastante se eu deveria falar ou não, e eu estou aqui diante de vocês e eu não tenho certeza se deveria, porque vai ocupar bastante tempo e a confissão em si fala pouco. Mas eu vou usar agora 30 segundos, 40 segundos para justificar por que eu vou falar sobre isso. O adulto e a criança têm motivos muito diferentes para aprender as coisas, O adulto geralmente estuda e tenta aprender alguma coisa porque ele tem uma prova para fazer, porque a faculdade dele exige, porque o trabalho dele exige. O adulto aprende porque precisa aprender. A criança não. A criança aprende porque ela quer aprender. Ela gosta de aprender. E muitas vezes para a criança aprender uma coisa nova traz muita alegria. E eu lembro quando eu era pequeno, do meu pai, numa noite, pegando uma bola de futebol, uma bola de tênis, uma lanterna e me explicando como que a lua gira em torno da Terra e como que tem a noite e o dia. E para mim aquilo tinha sido a coisa mais legal do mundo.
E quando eu estudei essa parte sobre a vida eterna para fazer esse estudo, eu tive a mesma sensação que eu tive quando eu era criança. Tanto que esse estudo eu achei que eu ia gastar algumas horas para fazer, e eu gastei alguns dias para fazer por causa disso. Essa sensação de alegria, de ficar feliz por ter aprendido uma coisa que me parece fantástica. E eu espero conseguir, com a ajuda de Deus, compartilhar um pouquinho dessa alegria com vocês, dessa primeira parte. Não é fácil, muita coisa talvez seja polêmica, dependendo de quem ouça, mas eu acho que vale a pena. A primeira pergunta que a gente pode responder é se Cristo realmente ressuscitou. A Bíblia fala diversas vezes, afirma isso como um fato, afirma também que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé não tem sentido. E existem várias maneiras de a gente abordar essa pergunta. Se eu perguntasse para vocês individualmente, Cristo ressuscitou? Eu espero e eu creio que todos vocês diriam com certeza absoluta, sim, realmente, Cristo ressuscitou. E existem várias maneiras de se justificar. Existe o fato histórico da crucificação ter acontecido, tanto relatado na Bíblia quanto fora da Bíblia. Flávio Joséfo como judeu, tanto Tácito e Plínio sendo romanos, pessoas que não eram cristãos e relatam o acontecimento da crucificação como um fato. Eu não trouxe detalhes maiores sobre isso, mas o evento da crucificação tem registros tão bons que o fato de que Jesus Cristo morreu numa cruz, historicamente falando, tem mais evidência do que a própria existência de alguns filósofos gregos. A existência de Aristóteles é mais duvidosa do que a morte de Jesus na cruz. E tem menos evidência do que a morte de Jesus na cruz. Existe também a questão de que se Jesus realmente morreu, né? Pode ser que ele foi crucificado e não morreu. Mas isso é uma impossibilidade. Primeiro, pelo próprio contexto. Os romanos eram especialistas em matar gente. E talvez o fato de algum prisioneiro não morrer na crucificação teria consequências muito grandes para o soldado romano que falhou na sua missão, né? Não só isso, tem a própria questão do ponto de vista médico. Jesus tendo sofrido antes da crucificação, tendo sido debilitado antes da crucificação, e durante a crucificação tendo diversas causas físicas, médicas que poderiam e que realmente levaram ele à morte. Esse artigo que eu trouxe é muito interessante porque é um artigo escrito por um pessoal médico, por pessoal da ciência. Eu não citei, claro, todo o artigo, eles falam de diversas questões, qual seria a causa, o motivo médico de Jesus ter morrido, mas eles escrevem numa das partes do artigo: portanto, a morte por crucificação, especialmente quando não há exceções conhecidas ao processo completo, apesar de dezenas de relatos históricos, é o melhor diagnóstico. Ou seja, eles dizem nesse artigo que realmente Jesus morreu crucificado, e eles dão até uma opinião que não é médica, né? Não existe na época nenhum relato de alguém que foi crucificado e não morreu. Então não faria muito sentido da gente assumir que Jesus seria essa exceção, com tanta evidência de que realmente ele morreu. E o terceiro fato, na verdade, não é a evidência da morte. Nós falamos até agora de evidência de que Jesus realmente foi crucificado. O terceiro fato é a evidência da ressurreição. A evidência da ressurreição, aí nós não buscamos fontes fora da Bíblia, porque dificilmente alguém que não é cristão diria que Jesus ressuscitou. Mas nós vemos relatos não de uma ou de duas pessoas, mas de que centenas de pessoas viram Jesus depois da ressurreição, antes dele ascender aos céus. Pessoas para as quais a realidade da ressurreição de Jesus era tão... a ressurreição de Jesus era tão real, era uma experiência tão real para eles, que eles estavam dispostos a morrer por causa disso. Dificilmente alguém morreria por uma mentira, dificilmente alguém estaria disposto a perder tudo por uma mentira, ainda mais alguém que diz ter presenciado esse evento. Então existem vários motivos para a gente acreditar que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, motivos tanto bíblicos quanto extra-bíblicos. E é claro, agora que a gente passou esse tempo falando sobre o que a Bíblia não fala, vamos falar sobre o que a Bíblia fala. A realidade da ressurreição, primeiro, de Cristo, porque Cristo é a base da nossa ressurreição. A Escritura diz: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida.
Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisto? Depois, Jesus diz isso antes da crucificação. Depois da morte dele, as mulheres vão ao túmulo, encontram o anjo, e o anjo diz para elas: não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. E em terceiro, o testemunho do apóstolo Paulo, depois de tudo isso: antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora de tempo. Ou seja, em vários momentos, várias pessoas viram esse Jesus ressurreto. Ou seja, o testemunho da ressurreição acontece pelo próprio Jesus, antes que aconteça, por um anjo, logo depois que o evento acontece, e pelo apóstolo Paulo, e por todos os apóstolos, na verdade, e vários discípulos, até muito tempo depois do evento da ressurreição. Então, a realidade de que Cristo ressuscitou para o cristão é a base de todo o resto. A nossa fé não existe sem isso. Inclusive, é a base da nossa ressurreição como humanidade. O apóstolo Paulo diz, naquele mesmo capítulo: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. E eu peço que esse texto específico vocês mantenham em mente. Eu vou falar mais sobre ele daqui a pouco. Prestem muita atenção nesse texto, guardem, daqui a pouco eu vou falar sobre ele de novo. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então, porque Cristo vive, nós também viveremos, porque Cristo ressuscitou, nós também seremos ressuscitados. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos, e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação, e é vã a fé que vocês têm. Ou seja, se Cristo não vive, a nossa fé não tem sentido. Todo o período que a gente passou aqui estudando a confissão foi inútil, e eu sou só mais alguém que foi enganado, ajudando vocês a permanecerem enganados. Cristo precisa ter ressuscitado. Agora, surge um outro ponto. Eu falei para vocês que nós seremos ressuscitados. E a existência humana não termina com a nossa morte, certo? Todos nós morreremos, Cristo nos ressuscitará e a nossa existência continuará depois. E surge uma pergunta que já na época de Jesus era muito, muito discutida entre diversos grupos. E eu faço a vocês essa pergunta: a alma humana é imortal? A alma humana vai existir para sempre? O que vocês acham? Sim ou não? Um diz que sim, até agora ninguém diz que não. A resposta mais simples é sim. Porém, quando a gente vai estudar sobre isso, na Bíblia e nos pais da igreja, a gente se impressiona com algumas afirmações um pouco esquisitas. São Justino Mártir, século II, diz: nem ousamos afirmar como outros que as almas são imortais por natureza, pois isso seria opróbrio para Deus, pois se assim o fôssemos afirmar, estaríamos implicitamente afirmando que elas são ingênitas, não criadas. Se as almas são por si mesmas também imortais, se as almas são por si mesmas imortais. Mas, se o imortal quer dizer não criado, então só Deus é imortal por natureza. São Teófilo de Antioquia, também século II, diz, foi patriarca de Antioquia: pois Deus criou o homem nem imortal, nem mortal por natureza, mas como dissemos, capaz de ambos. E o próprio apóstolo Paulo diz: bendito e único soberano, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o único que possui a imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. A ele a honra e o poder eterno. Amém. Lendo isso, a resposta de vocês muda? Não deve mudar, a resposta continua a mesma. A alma humana é imortal. A única questão da discussão disso aqui é por que a alma humana é imortal. E eu vou dar um contexto muito breve para vocês. Os dois grupos que discutiam na época, dois dos grupos que discutiam na época, tinham visões muito opostas. Os saduceus, que negavam a ressurreição, contra os quais o próprio Jesus combateu. Eles negando a ressurreição, Jesus diz: porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras nem o poder de Deus?
E acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés como Deus lhe falou na sarça, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ora, Deus não é de mortos, mas sim é Deus de vivos, por isso vós errais muito. Então Jesus está dizendo, vocês saduceus dizem que a alma humana foi criada e a alma humana vai sumir em algum momento. Nós vamos morrer e acabou a nossa existência. Eu estou dizendo para vocês, Abraão, Isaque e Jacó não estão mortos. O corpo deles realmente morreu, mas a existência deles não cessou. É isso que Jesus está nos dizendo. Porém, os gregos da época, contra os quais essas frases que eu coloquei para vocês antes, contra os quais eles falam, têm uma visão muito diferente, uma visão que nós também não concordamos. Os gregos sim acreditavam que a alma era imortal, mas por um motivo totalmente diferente do motivo cristão. Para os gregos, a alma era imortal por natureza, isso era uma característica da alma humana. E vocês veem que os pais dizem que a alma não é imortal por natureza, eles fazem questão de usar esse termo que os gregos usam. O que isso significa? Para os gregos, dizer que a alma é imortal significa que a alma já existia antes da nossa vida aqui na Terra, e vai continuar existindo depois da nossa morte. Mas a alma existe por si mesma, desde sempre para sempre. Tanto que alguns gregos chegavam ao ponto de dizer que a alma existia antes, num certo mundo das ideias, ela encarnou na gente, a gente está lembrando o que a gente tinha visto antes, e depois a alma vai ser libertada dessa prisão que é o nosso corpo. Não é essa a visão cristã. Nunca foi e nunca será. Nós discordamos neles em 2 pontos principais: no motivo pelo qual a alma é imortal, que é o que eles estão falando, e na relação que existe entre a alma e o corpo. Os próprios pais que eu citei antes, se a gente ler um pouquinho mais, respondem isso. É o mesmo texto, eu só continuei o parágrafo. São Justino Mártir diz: a alma vive, mas não é vida por si mesma. Ela participa da vida que Deus lhe concede. Assim como o corpo vive pela alma e morre quando ela se retira, a alma, por sua vez, morre quando se afasta de Deus, que é a sua vida. Mas ela não deixa de existir, é castigada com a morte eterna, que é a privação de Deus. São Teófilo da Antioquia diz, o que eu tinha citado antes, ele fala: pois Deus criou o homem nem imortal nem mortal por natureza, mas como dizemos, capaz de ambos. Ele continua dizendo: para que, se ele se inclinar para a vida de Deus, guardando seus mandamentos, receba dela a recompensa da imortalidade. Mas se voltando-se para as coisas da morte, por desobediência a Deus, se torna ele mesmo a causa da sua própria destruição. E o próprio apóstolo Paulo, que tinha dito só Deus é imortal, ele mesmo fala no mesmo capítulo de Coríntios, até agora eu só citei 1 Coríntios 15, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Por que existe uma diferença tão grande nessa abordagem? Para o grego, se nós disséssemos para ele que a alma humana é imortal, ele diria então, faz sentido que a alma não tem um princípio, porque o que não termina não tem início também, é eterno. Eles confundem o que é imortalidade e o que é eternidade. E se tu dissesse, Deus criou a alma humana e tem um ponto específico que a alma começa a existir, eles diriam, então, se existe um ponto em que começa, tem um ponto em que tem que terminar. E a alma vai morrer também. E o fato deles tratarem o corpo humano como uma coisa tão separada da alma, como uma prisão da alma, influencia muito esse tipo de pensamento. Mas nós, cristãos, não vemos o corpo como uma prisão. O corpo faz parte da existência humana. Um corpo humano morto sem alma não é a existência humana por completo. E uma alma humana sem corpo também não é a existência humana por completo. O ser humano não é uma das duas coisas, o ser humano é a união das duas coisas. E é justamente por isso que precisa existir uma ressurreição. É justamente por isso que Cristo fala, é justamente por isso que o apóstolo Paulo fala da necessidade desse corpo mortal se revestir com imortalidade. Nós também receberemos na ressurreição novos corpos. E a nossa existência depois no céu, ou a existência daqueles que não têm fé no inferno, não é uma existência de uma alma num local. É uma existência humana com um corpo novo, ressurreto. Todos serão ressuscitados, tanto os salvos quanto os ímpios.
Então, com tudo isso que eu expliquei, talvez seja mais fácil a gente responder essa pergunta. A gente sabe que a alma humana é imortal, e a gente sabe que ela não é imortal por natureza. Isso não é uma característica humana. Isso é uma coisa que Deus capacita o ser humano para que seja assim. Mas qual é essa causa? Existem algumas maneiras de responder isso. Qual é a causa da imortalidade humana? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem que nós citamos aqui? O Filho unigênito. Romanos, a mesma coisa, o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esses dois textos falando sobre a salvação especificamente, não sobre a existência eterna. Mas eles apontam para uma causa. Eles concordam com uma causa específica. E depois, 6 séculos depois, o patriarca de Jerusalém escreve: confessamos que todos os seres intelectuais, isto é, os anjos, arcanjos e todas as demais potências celestes, e as almas humanas, ainda que não morram, não são imortais por natureza, mas somente pela graça de Deus que as sustenta e as vivifica eternamente, pois só a divindade é imortal e não criada por natureza. Ou seja, a maneira mais simples da gente explicar por que a alma humana é imortal é dizer que é porque Deus quis assim. E a gente poderia terminar aí, pronto. Deus quis que a alma humana fosse imortal, terminou essa parte do estudo, vamos para a segunda parte. Porém, eu percebi ao longo desse estudo que algumas inovações, alguns problemas modernos doutrinários surgem justamente porque as pessoas não entendem isso. E com uma explicação correta, talvez alguns erros possam ser combatidos de maneira mais eficaz. E eu sei que até agora não parece ser assim. Mas confiem em mim, não percam a atenção, que vai fazer sentido. Vocês perceberam que aqueles 2 primeiros textos trazem uma causa específica para essa graça de Deus que torna a nossa alma imortal. E essa causa é Cristo, a obra de Cristo. Isso é muito fácil de entender para quem tem fé e para quem crê em Jesus, certo? Então, eu creio em Jesus, eu realmente terei vida eterna. Mas e para aqueles que não creem em Jesus? A causa é a mesma? Sim, a causa é a mesma. A mesma obra de Cristo que eu confio para a salvação é a mesma obra de Cristo que me dá a certeza de que a ressurreição é para todos, inclusive para os ímpios. Se alguém vai ser ressuscitado, tanto salvos quanto os ímpios, é porque Cristo encarnou e morreu e ressuscitou. A base é a mesma. A ressurreição de Cristo é o motivo pelo qual o salvo, o cristão, vai ser ressuscitado, e é o motivo pelo qual o ímpio também vai ser ressuscitado. Isso talvez até pareça ofensivo para alguns. Então, esse slide aqui, esse próximo slide, são os 2 últimos slides dessa parte. Prestem muita atenção, é um slide quase uma narrativa, mas eu não consigo explicar de outro jeito. Eu espero que faça sentido. Eu passei uns 2 dias só pensando sobre isso aqui. A obra de Cristo se manifesta na humanidade em 3 momentos principais. A encarnação, ou seja, quando essa pessoa divina, que é Jesus Cristo, se torna homem como nós. Como diz João, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. A nossa salvação e a nossa ressurreição começa aí, com a encarnação de Jesus. Não é só com a morte, é com a encarnação, quando Jesus se torna homem. Segunda parte da salvação, a gente se refere à morte. A morte testificada por Pedro entre os judeus, quando ele diz entregue conforme o plano determinado, a presciência de Deus, ou seja, entregue porque Deus quis assim. Vocês mataram crucificando-o por meio de homens maus. Esse Jesus veio e morreu na mão de homens maus porque Deus quis assim. E por que ele morreu? O motivo mais comum da gente associar essa morte de Jesus é para o perdão dos nossos pecados, certo? Tanto que eu citei aqui 2 textos que falam justamente sobre isso. Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Esse ponto é importante. Vocês veem que tem umas palavras ali que
numa língua diferente, né? Por que eu coloquei essas palavras ali? Existem duas maneiras pelas quais o grego se refere a todos. E a palavra, quando ele diz que ele é a propiciação pelo mundo inteiro, por todo o mundo, e a palavra que ele diz que Jesus morreu por todos, são palavras diferentes. A primeira palavra ali, olou, se refere à totalidade. A tradução literal no dicionário diz a totalidade que é maior do que a soma das partes individuais que as formam. É o conjunto completo das coisas, a gente está olhando de cima. A segunda palavra, que é panton, a terceira palavra ali do segundo versículo, é o processo inverso. É essa totalidade que é formada por cada fragmento individualmente. Ou seja, a morte de Jesus pelos seres humanos é referida na Bíblia das duas formas que o grego consegue expressar. É pela humanidade como um todo, e é por cada ser humano especificamente. E essa é a maneira como o grego lida. E ele faz questão de dar a mesma mensagem com duas palavras diferentes, porque não tem escapatória agora. Jesus veio e morreu por toda a humanidade. E isso vai ser essencial no entendimento daquele versículo que eu marquei ali embaixo, de 1 Coríntios. E a terceira parte, claro, da obra de Cristo é a ressurreição. A este entregue conforme o plano determinado e presciência de Deus, vocês mataram, tinha dito Pedro, crucificando por meio dos homens maus, porém Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Essas são as três partes da obra de Cristo por nós, certo? Jesus encarna, Jesus se faz homem, Jesus vive uma vida perfeita e morre por nós, e Jesus ressuscita por nossa causa. São as três obras. E eu tenho certeza que todos vocês conhecem muito bem essa obra de Cristo. Então, quando a gente lê aquele versículo de Coríntios, é muito interessante a gente comparar com essa obra, porque Paulo diz: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos, e todos que ele usa é pantes, que significa cada um individualmente, morrem, assim também todos, e é a mesma palavra, pantes, é a mesma palavra, serão vivificados em Cristo. Paulo diz, usando a mesma palavra no mesmo contexto, todos morrem em Adão, todos serão vivificados em Cristo. Todos, 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 cada ser humano. Quer dizer que eu estou ensinando que todo mundo vai ser salvo? Não, né? Não. Não é isso que eu estou ensinando. Esse próximo versículo. Reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. O que é necessário para que nós estejamos sujeitos à morte? É necessário que nós sejamos descendentes de Adão. Quem pecou foi Adão, e todos os descendentes de Adão morrem, em consequência disso. O apóstolo Paulo diz, a morte reinou desde Adão a Moisés, mesmo entre aqueles que não pecaram que nem Adão. É isso que ele fala. Então, o que é necessário para morrer? Ser humano, simplesmente. Compartilhar dessa mesma natureza humana que Adão tinha. E nós, como descendentes de Adão, todos temos essa mesma natureza. Agora, por causa da encarnação, Cristo tem essa natureza. E a humanidade que, por causa dessa natureza, morre em Adão, por compartilhar com Adão essa natureza, agora vive em Cristo, por compartilhar com Cristo a natureza que ele tomou de nós. Isso significa que se a nossa morte vem porque Adão pecou, a nossa ressurreição vem porque Cristo ressuscitou. E isso vale pro cristão e pro ímpio. O ímpio só vai ser ressuscitado porque a morte foi derrotada. Porque a morte foi derrotada. O apóstolo Paulo não diz, tragada foi a morte na vitória. A morte morreu porque Cristo ressuscitou. E essa morte vale para todos. O ser humano vai ressuscitar só porque Cristo ressuscitou. Todos os seres humanos. Então, se alguém perguntar para vocês, por que a existência humana é eterna? Porque Cristo ressuscitou. E porque Cristo compartilha essa mesma natureza. E é assim que a gente entende esse versículo de Coríntios. Todos morrem em Adão.
todo ser humano, ninguém tem exceção. Todos vão viver em Cristo. Isso significa que todos serão ressuscitados em Cristo, por causa da obra dele. E o único qualificador, a única exigência para que isso aconteça é ser humano, ter a natureza humana, que Adão tem e que agora Cristo tem. Essa é a única exigência. Confirmando isso, o próprio apóstolo Paulo fala: como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, em Adão, assim também por um ato de justiça, por causa de Cristo, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Cristo encarna e torna a humanidade eternamente ligada a Deus, por causa dessa encarnação, dessa natureza humana que ele assume. Então, quando ele morre na cruz, ele carrega diante de Deus, nesse sacrifício, essa natureza que todos nós compartilhamos, e é por isso que ele morre pela humanidade. Existe algum ser humano que não compartilha dessa natureza? Não, senão ele não seria humano. Então é possível que Cristo não tenha morrido por alguém? Não, a não ser que essa pessoa não seja humana, e não existe nenhum ser humano que não tenha a natureza humana. Agora, como eu tinha dito, isso não significa que todos serão salvos, isso significa que todos serão ressuscitados, e que a nossa existência não termina na morte. Agora, sobre a vida eterna em comunhão com Deus, existe um condicional. Se a única condição para ser ressuscitado é ser humano, ter a natureza que Cristo tomou para si, a natureza humana que Cristo tomou, para ser salvo, para ser perdoado e para obter todas as outras bênçãos que Cristo conquista na cruz, é necessário a fé. E diz Marcos: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Existe um condicional, que é a fé. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E isso aqui vai fazer bastante sentido quando a gente for falar sobre Apocalipse, no fim, sobre o fim dos tempos. Porque em Apocalipse 20, a gente vai falar sobre a primeira ressurreição e a segunda ressurreição, a primeira morte e a segunda morte. E é referente a isso aqui. Então, isso aqui vai ser muito importante para o que nós vamos falar depois. Mas não é maravilhoso essa questão? Existe uma causa muito firme, a morte foi derrotada. Essa doença que veio por causa do pecado e que nos leva à morte foi derrotada em Cristo. Existem várias maneiras de se explicar, então, por que alguns vão ser salvos e alguns não. A gente não pretende seguir com especulações. Os luteranos lá nos Estados Unidos falam muito sobre os dois aspectos da justificação. Eu até posso não estar falando o termo certo, mas eles falam, se eu não me engano, justificação objetiva e justificação subjetiva, que significa que Cristo realmente justificou a humanidade morrendo na cruz, porém os únicos que participam dessa justificação efetivamente são os que a recebem pela fé. Seria o equivalente a se alguém comprasse presentes para todos vocês e disponibilizasse esses presentes. Os presentes estão lá. Cristo conquistou eles por nós, mas só participam, só recebem o presente aqueles que estendem a mão da fé e recebem esse presente da mão de Deus. Aqueles que rejeitam o presente são condenados, mas isso não faz com que o sacrifício de Cristo tenha sido menor por eles. O presente está lá, ele só resolveu que ele não quer. E também existe uma outra questão, de que a morte de Cristo é para o perdão dos pecados, mas a morte de Cristo não é só para o perdão dos pecados. E eu acho que isso ficou bem claro pelo fato do que a gente falou sobre a ressurreição de toda a humanidade. O perdão dos pecados vem somente pela fé, mas a ressurreição é para todos. Não existe nenhum ser humano que vai deixar de existir. Todos serão ressuscitados, todos viverão eternamente, alguns salvos, alguns condenados. Rejeitamos então duas heresias, uma que ele cita no texto, a gente fala aniquilacionismo. No texto diz: os que ensinam que os diabos e os homens condenados não sofrerão dor e tormento eternos. Nós rejeitamos isso porque Cristo ressuscitou, a natureza humana ressuscitou em Cristo, o ser humano agora vive para sempre, e isso não tem outra opção. O ser humano agora vive para sempre, por causa de Cristo.
Então não existe essa história de que muita gente defende hoje, de que as pessoas que foram condenadas em algum momento vão deixar de existir. Deus vai acabar com elas e não existe mais ninguém no inferno. Não existe isso. A outra heresia que a gente rejeita é o universalismo, que diz que todos serão salvos em algum momento. Também não é essa a doutrina cristã. A doutrina cristã é: todos serão ressuscitados, todos viverão eternamente. Porém, os únicos salvos são aqueles que recebem a salvação por meio da fé. Essa é a doutrina cristã. Essa era a primeira parte. E realmente, é uma parte um pouquinho longa, mas é uma parte muito importante. A gente geralmente não discute nada sobre isso. E nos ajuda a combater até outras heresias, se a gente for pensar, né? E a defender a nossa fé em si. O fato de que devemos tudo a Deus, inclusive a nossa vida e toda a nossa existência. O fato de que Cristo realmente morreu por todos e a nossa condenação é culpa nossa e não por alguma falta de Deus, e assim por diante. Grande é o mistério da salvação, mas graças a Deus Ele nos revelou o suficiente para que nosso coração seja cheio de alegria e receba essa salvação pela fé. Agora, nós vamos para a segunda parte do estudo. Segunda parte do estudo sobre as últimas coisas. O que quer dizer sobre as últimas coisas? Sobre aquilo que precisa acontecer antes do fim e sobre o fim dos tempos, certo? A Bíblia fala que vai existir um fim. Isso é muito importante porque na época de Jesus, e até hoje, em outros lugares do mundo, o mundo pagão tem uma ideia de uma existência cíclica, repetida. O mundo não tem um fim. Até hoje algumas religiões seguem essa ideia, aquele símbolo que talvez alguns de vocês tenham visto, de uma cobra que morde o próprio rabo. É essa a ideia. O mundo continua repetindo e passa por várias eras. Não é essa a visão cristã. A visão cristã é que por causa da cruz agora existe um início e um fim dessa história. O início a gente conhece e o fim a gente está esperando. E é testemunhado em vários versículos, várias partes da Escritura. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Em Hebreus diz: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. A primeira vez ele já veio, que é o que eu acabei de falar para vocês até agora. A encarnação, morte e ressurreição de Cristo. A segunda vez, a segunda volta de Cristo, nós estamos aguardando para a finalização, para a completude da nossa redenção. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Todos ressuscitarão. E todos viverão eternamente, por causa de Cristo. Depois o apóstolo Paulo fala: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então eu acho que fica bem claro nas Escrituras que nós estamos aguardando um fim. Não um fim no sentido de o término, algo que deixa de existir, mas o fim, isso é a completude, isso é a redenção final da humanidade e do mundo, que vai se manifestar nessa segunda vida de Cristo, no julgamento de todos e na existência eterna, na vida daqueles que creem, na condenação daqueles que não creem. E isso nós estamos aguardando. Como disse a confissão, também se ensina que nosso Senhor Jesus Cristo voltará no último dia para julgar
que ressuscitará todos os mortos, dará aos crentes e eleitos vida e alegria eternas, porém condenará os homens ímpios e os demônios ao inferno e castigo eterno. É isso que a nossa confissão explica de maneira bem sucinta. E o credo niceno, que eventualmente a gente fala na igreja em vez do credo apostólico, o credo niceno que é um pouquinho mais comprido, se vocês lembram, diz sobre Jesus Cristo, claro que por nós homens e por nossa salvação desceu do céu, se encarnou pelo Espírito Santo da Virgem Maria e se fez homem, por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras, tudo que a gente falou até agora. Subiu ao céu e está sentado à direita do Deus Pai, sim, a ascensão de Jesus que nós tínhamos falado, depois da ressurreição. E novamente virá com glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Faz parte do mais básico, da crença mais fundamental da nossa fé. Então nós cremos que Jesus encarnou, viveu, morreu e ressuscitou, subiu aos céus e retornará um dia. Essa é a crença básica. E nisso dificilmente alguém que usa o nome de cristão vai discordar. O retorno de Cristo será acompanhado pela ressurreição geral de toda a humanidade. Todos ressuscitarão e todos passarão então por um julgamento final. Essa doutrina é muito clara na Bíblia, muito clara na história da igreja, e dificilmente alguém questiona isso sem cair numa heresia muito grave. O que mais causa discussão é o período que vem antes disso. O período entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda. A vinda que nós cremos e a vinda que nós aguardamos. E nisso existe muita discussão e muito problema. E é nisso que nós vamos gastar agora o resto do estudo. O pessoal que participou da juventude, e esse estudo não foram muitos, muita gente faltou nesse estudo da juventude, vai lembrar que nós estudamos o que a Escritura chama de milênio. Eu uso o milênio como uma forma de resumir, mas na verdade nós vamos falar sobre todo o capítulo 20 de Apocalipse. E o milênio seria talvez a parte mais discutível dentre tudo isso, certo? A maior parte das divergências se refere, então, ao que está escrito no capítulo 20 de Apocalipse, e os motivos principais das igrejas não concordarem entre si são pelo significado do milênio, se quando a Bíblia fala que vai existir um reino de 1000 anos, se esse reino é um símbolo, é um reino simbólico, ou se realmente vai existir 1000 anos de um reinado com os cristãos governando. Também se discute quais são as características desse milênio, especialmente entre os que esperam um milênio literal. E se discute aonde está esse milênio na história da igreja, em que parte que ele se posiciona. E daí 4 vertentes se destacam: 2 formas de pré-milenismo, a forma antiga e a forma moderna, o pós-milenismo e o amilenismo. Lembrando que esse prefixo pré, pós e a se refere a onde o milênio está. Se o milênio vem antes, se o milênio vem depois, ou se o milênio é simbólico. Certo? Eu vou ler uma parte de Apocalipse 20 para vocês, e eu peço que vocês prestem bastante atenção. Eu não coloquei nos slides, porque já deu bastante slide, mas prestem bastante atenção no que eu vou ler, para que vocês entendam o que eu quero dizer quando eu falo em milênio, certo? Prestem atenção. Pô, não abriu aqui. Aí. Meu aplicativo não está funcionando. Apocalipse 20. Aí. Já não está abrindo a Bíblia para mim. Nós estamos sofrendo uma dificuldade técnica. Nem o aplicativo, nem na... Abriu. Perfeito. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar.
Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esses 1000 anos que é o milênio que a gente fala. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Agora preste atenção, eu falei naquela primeira parte. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra, cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada, porém desceu fogo do céu e os consumiu. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Vi um grande trono branco, e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam, a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Vocês viram que eu falei um monte de palavras que até agora eu não expliquei. Eu falei sobre o milênio, eu falei sobre a primeira morte, segunda morte, primeira ressurreição, segunda ressurreição, coisas que eu estabeleci o fundamento na primeira parte do estudo hoje, quando eu falei sobre a nossa existência eterna por causa da obra de Cristo. Eu vou começar então essa parte com vocês mantendo em mente esse texto, falando sobre essas 4 vertentes, sobre os erros que as 3 primeiras vertentes têm, sobre por que nós cremos no que nós cremos sobre o milênio. E ali nessa última parte, quando eu for falar sobre a nossa crença, eu vou pegar esse texto de novo, e essas palavras que eu falei para vocês prestarem atenção, eu vou explicar uma por uma, tá bom? Sobre o simbolismo do milênio, vocês viram que eu falei que as principais divergências são no significado do milênio, se ele é simbólico ou literal, e na posição dele, onde ele se encontra na história. Sobre o simbolismo do milênio, primeira questão que nós temos é esse número, 1000 anos, 1000 anos. A Bíblia fala em 1000 anos, algumas vezes. Esses textos que eu coloquei para vocês, Salmo 50, Salmo 90 e 2 Pedro 2, são 3 outras situações em que a Bíblia fala sobre 1000 anos. E um detalhe que é importante a gente prestar atenção é que nenhuma vez na Escritura a Bíblia usa o número 1000 como literal. Todas as vezes a Bíblia fala como algo simbólico. Quer seja no texto que fala que 1000 anos para Deus são como um dia, o dia de ontem que passou. Quer seja o texto que fala, agora eu não lembro qual dos 2 salmos que é, mas acho que é o 90, que fala, ou é o 50, não. Teu, de Deus, é o gado sobre 1000 montanhas. 1000 montanhas é simbólico de toda a terra, né? Ou será que o gado da 1001ª montanha não é de Deus? Então não faz muito sentido a gente ver que a Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo, usa 1000 em todas as situações como algo simbólico, e no livro de Apocalipse, que é o livro mais simbólico da Escritura, ela usaria de maneira literal, seria totalmente contra-intuitivo. Então, primeira questão que fica clara é que nós cremos num milênio simbólico. Os 1000 anos simbolizam alguma coisa, assim como os outros números 1000 que existem na Bíblia significam completude, o tempo total que precisa durar alguma coisa, um longo tempo, mas não são 1000 anos literais. Existiram algumas críticas sobre isso entre poucas pessoas nos primeiros séculos da igreja, poucas. Mas a partir do século IV, especialmente depois de Santo Agostinho, é quase unânime que o milênio é simbólico, e isso só vai ser questionado em movimentos claramente heréticos, ou muito tempo depois da modernidade, certo? Então, começando sobre a primeira vertente errada, o pré-milenismo histórico. Por que pré-milenismo histórico? Porque poucas pessoas no início da igreja defenderam essa ideia.
Geralmente, as pessoas que defenderam isso foram associadas a movimentos heréticos, cismáticos, o montanismo, que seguia o profeta montano, e se afastou do mundo tentando estabelecer o reino de Deus nessa terra. E essa rebelião de Münster, 14 séculos depois da heresia do montanismo, que basicamente fechou uma cidade, matou quem não concordava com eles e disse que eles iam estabelecer o reino de Deus na terra. E geralmente quem acabava seguindo isso seguia essa mesma ideia. Eu sou algum profeta importante, eu vou estabelecer o reino de Deus na terra, e quem não concordar comigo, tome cuidado. Então é muito claro pelo testemunho, pelos frutos desses movimentos, que se trata de um ensinamento errado. Qual que é o resumo dessa ideia? A igreja passa por um curto período de sofrimento, logo depois da ressurreição de Jesus. Depois desse período, Jesus volta, ressuscita aqueles que morreram na fé, resgata os fiéis vivos e estabelece um governo mundial aqui nessa terra. E eles governam por 1000 anos, como reis. Depois desses 1000 anos, o diabo volta junto com uma parte da humanidade rebelde. Cristo derrota esses rebeldes, então o mundo é julgado. Essa é a ideia deles. Além dos erros referentes aos movimentos que pregaram isso, existem erros contra a Escritura. O primeiro contradiz João 18,36, porque eles pregam um reino terreno. Cristo mesmo diz, o meu reino não é deste mundo. Então não faz sentido a gente pensar em Cristo estabelecendo algo para essa vida e não para a próxima. O segundo erro deles, justamente é porque eles esperam um governo cristão mundial, um reino cristão, antes do julgamento, uma vitória cristã antes do julgamento final. E também não é isso que a Escritura ensina. 2 erros importantes, um testemunho histórico terrível, nós não cremos nisso, e nós continuamos rejeitando. Agora, perto de algumas heresias futuras, isso aqui até que é tranquilo, porque esse pré-milenismo é distorcido no futuro e piora o que já era ruim. Surgindo o pré-milenismo dispensacionalista, que é o que é ensinado em boa parte das igrejas pentecostais modernas. Não tem nenhum precedente histórico, ele é diferente desse pré-milenismo que eu falei para vocês, e ele surge só no século XIX nos Estados Unidos. Pelos outros estudos e o tanto que eu citei dos pais da igreja, eu acho que a gente consegue perceber que se em algum momento da história alguém começa a ensinar uma novidade, uma coisa que ninguém nunca pensou antes, provavelmente é heresia, e esse ensinamento não escapa, é errado também. Ele divide a história da humanidade em dispensações. Dispensações seriam períodos diferentes da humanidade em que Deus lida com a humanidade de maneira diferente. Quantas dispensações tem? Depende para quem tu perguntar. Tem um que vai te dizer 3, um que vai dizer 4, um que vai dizer 7, um que vai dizer 9. Depende. E ele tem algumas diferenças importantes do pré-milenismo que eu falei antes. O primeiro é que o arrebatamento do pré-milenismo histórico é essa junção daqueles ressuscitados com os que estavam vivos em Cristo para estabelecer um governo. Esse arrebatamento daqui é um arrebatamento secreto, é o arrebatamento desses filmes, em que do nada, sem nenhum aviso, os cristãos começam a sumir. E isso acontece antes que aconteça a tribulação, antes que aconteça o sofrimento. Esse é o primeiro grande diferença desses. Eles pregam que os cristãos serão tirados do mundo antes da tribulação. Depois da tribulação, Cristo voltaria com eles para estabelecer um milênio, independente do milênio ser literal ou figurativo. Muitos deles pregam literal, alguns deles pregam figurativo. E o foco desse movimento se dá nos judeus como nação, como etnia, tanto que a pior vertente desse pré-milenismo dispensacionalista chega a dizer que Deus tira os cristãos do mundo para voltar a ter o foco dele nos judeus, que é o plano original. E não é isso que a gente crê, né? Contradiz, da mesma forma que o pré-milenismo histórico, ele contradiz o próprio ensino de Jesus, que diz, o meu reino não é deste mundo, eu não estou tentando estabelecer um reino nesse mundo. Ele interpreta Mateus 24, 40 e 41 de maneira errada, é o texto que fala, 2 estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Eles não leram os versículos de antes, que falam sobre todo o sofrimento que o povo vai passar,
e que esse levado e deixado se refere à salvação e não se refere a um arrebatamento secreto. Então eles interpretam a Escritura fora do contexto, de maneira errada. Eles têm uma ênfase sionista, né, uma ênfase à nação de Israel, muito, muito contrária à Escritura, porque o povo de Deus só existe em vista de Cristo. Judeus e gentios agora estão unidos na igreja e não existe outra forma de ser salvo a não ser por Cristo. O fato da etnia, de alguém ser de etnia judaica não muda isso. O próprio apóstolo Paulo em Gálatas 3:28 fala: agora não existe mais judeu e grego, não existe servo nem livre, todos são um em Cristo Jesus. É o que o próprio apóstolo Paulo fala e é isso que nós cremos. Então um ensinamento que divide gentios e judeus em quesito de salvação, como se a salvação ocorresse de maneira diferente entre os dois, certamente heresia, porque não é dado, como dizem Atos, não é dado nenhum nome debaixo do céu, pelo qual devam ser salvos, a não ser o nome de Jesus. E essas dispensações, elas criam uma confusão muito grande na maneira como Deus lida com a humanidade, porque a impressão que dá é que em algum momento Deus lida com lei, em algum momento Deus lida com graça, e Deus vai mudando da maneira como Ele salva a humanidade em cada uma das dispensações. E nós cremos, como a igreja ensina, que Deus sempre lida com graça. Desde Adão até o último homem, é graça. Não existe outra maneira. A lei vem para trabalhar em favor da graça. E Cristo vem para confirmar nossa salvação pela graça. Não existe outra maneira de ser salvo, e a lei não é um meio de salvação por si só, sem graça. Então nós rejeitamos esse ensino também. E eu diria que ele chega a ser até pior do que o outro, porque o outro pelo menos teve alguém em algum momento no início da história que resolveu pensar nisso. Esse aí é relativamente moderno. Existe o terceiro erro, pós-milenismo. Quando a gente fala em pós-milenismo e amilenismo, que é o que a gente vai falar depois, algumas coisas são semelhantes até. Os dois falam que existe a volta de Cristo depois desse milênio, mas a maneira como isso acontece é totalmente diferente. Pós-milenismo ensina que, pela pregação do Evangelho, o mundo gradualmente vai se converter, até o ponto de que quase todos vão ser cristãos. Vai ser estabelecida uma era de ouro com paz, prosperidade e justiça nessa terra. E esse período vai durar muito tempo, sejam 1000 anos literais, sejam 1000 anos figurativos. E Cristo vem depois desse período. Nessa visão, a igreja sofre cada vez menos, o mundo se torna cada vez melhor, por consequência da pregação do Evangelho. Eu acho que, por mais que essa seja uma visão muito bonita de se falar, contradizer mais a Escritura do que isso, não tem como. E tu não vai encontrar nenhuma espécie de cristianismo histórico defendendo isso. Nós combatemos isso. A Igreja Católica Romana no Catecismo combate isso. A Igreja Ortodoxa Grega combate isso. Os únicos que defendem isso de maneira relativamente contemporânea, tanto que esse ensino surge só a partir do século XVII. E só se populariza no século XX. Ele contradiz a Escritura sobre a questão do sofrimento. A Bíblia deixa claro várias vezes que os cristãos vão passar sofrendo até o fim e que isso não vai melhorar, inclusive a tendência é que isso piore. Tanto que Mateus 24:9 é o texto que antecede aquele texto que eu falei dos dois estão no campo, um é levado, um é deixado. E justamente é Jesus dando um aviso falando: orem para Deus, para que a fuga de vocês não aconteça no inverno. Ore para Deus sobre esses tempos. Ele fala justamente sobre o sofrimento. A igreja vai passar por isso e não... A tendência é que, mesmo com a pregação do Evangelho no mundo todo, isso não vai melhorar. O próprio apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, fala de como a volta de Cristo se dá num momento muito difícil, muito turbulento da história. Não é um momento mais fácil, é um momento mais difícil. É um momento que a igreja é perseguida. E essa ideia de que a fé começa a se propagar no mundo todo e o mundo vai melhorando, contradiz o que Jesus mesmo diz, porque Jesus, em Lucas 18:8, fala: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra?
Se Jesus mesmo precisa fazer essa pergunta, essa pergunta retórica, de dizer, quando eu voltar, porventura vai ter alguém que tem fé? Não tem como a gente defender que a fé só vai aumentar a ponto de quase todo mundo se converter. Não é essa a ideia cristã. O próprio Jesus fala, estreita é a porta, né? Estreita é a porta que conduz à salvação, poucos são os que acertam com ela, largo é o caminho que conduz à condenação e muitos são os que seguem. Então não é essa a ideia do cristianismo, isso não é compatível com a fé. E eles contradizem da mesma forma que os outros três. Vocês veem, eles caem no mesmo erro de tratar o reino de Cristo como o reino desse mundo. Jesus disse de novo, meu reino não é desse mundo. Meu reino não é desse mundo. Então nós rejeitamos todas essas visões erradas e ensinamos o que nós queremos, que é o que a Escritura diz. Que por termo teológico chamam de amilenismo. Dizemos que o milênio é simbólico. Esse milênio se refere a todo o período que, desde o início da obra de Cristo até a segunda vinda. E nós temos uma base muito boa para explicar por que é isso. Apocalipse 20, versículo 2, começa dizendo quando começa o milênio. Eles dizem que o milênio se inicia, João diz que o milênio se inicia com Satanás sendo preso. Não é? Satanás sendo preso é o primeiro ato que acontece para o início do milênio. Vocês lembram de algum outro versículo em que se fala de Satanás sendo preso? Jesus fala sobre isso, não fala? Não pode um homem invadir a casa de um homem forte e tomar todos os seus bens sem que antes o amarre? É o mesmo termo que ele usa de prender Satanás. E ele fala isso no contexto em que ele tinha expulsado demônios e está discutindo com os fariseus. Ele está falando que a obra dele, Jesus está dizendo, a minha obra nesse mundo é eu amarrando o diabo. É um termo que é muito esquisito da gente usar, a gente não costuma usar essa palavra, mas o início do milênio se dá com a obra de Cristo quando o diabo é preso na obra dele. A obra de Cristo nesse mundo prende o diabo temporariamente. E esse milênio onde o evangelho triunfa e os cristãos reinam, não é um reino terreno, mas se refere ao evangelho de Cristo sendo espalhado para toda a terra, trazendo essa luz, trazendo essa graça e a possibilidade de salvação para todo mundo. São duas, então, características que Apocalipse traz sobre o início do milênio. Uma é que Satanás é preso e a outra é que Cristo reina todo o evangelho. Mas vocês podem me dizer, nós não vemos Cristo reinando ainda? E eu diria sim, porém o fato de que nós não enxergamos não quer dizer que não existe. Hebreus 2, versículo 8, diz, todas as coisas sujeitaste debaixo de seus pés. Ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, ele está falando sobre Jesus, nada deixou fora do seu domínio. Preste atenção, neste momento, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Então ele diz, sim, Cristo reina. Todas as coisas foram sujeitadas a esse Rei dos Reis, mas nós não vemos isso ainda. Nós não vemos isso ainda. Então o fato é, o milênio começou. Quando? Quando Jesus veio. Para fazer tudo aquilo que eu expliquei para vocês antes. Para encarnar, viver, morrer, ressuscitar, subir aos céus. E agora nós aguardamos o final desse milênio. O final desse milênio se dá quando ele retornar, pela segunda vez, para julgar os vivos e os mortos. Depois desses 1000 anos, se diz que o diabo será solto. É isso que diz o texto de Apocalipse 20 que a gente falou. E é permitido que ele haja por meio dos seus. Até hoje, o diabo age por aqueles que se permitem ser usados pelo diabo. Porém, o apóstolo Paulo deixa muito claro que existe uma figura histórica desse anticristo. Ao mesmo tempo que a gente tem textos que dizem muitos se fizeram anticristos, ou seja, muitos se opuseram a esse Cristo que nós pregamos, o apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, deixa claro que existe um anticristo como uma figura histórica, existe uma pessoa que é esse anticristo. E ele que representa a vinda dele, que representa essa soltura do diabo e essa grande tribulação final, esse período de sofrimento grande que a igreja passa. Então nós começamos com o início do milênio, com o início da obra de Cristo. Nós temos os 1000 anos que se referem a todo o período em que o evangelho é pregado até a segunda vinda de Cristo. Nós temos essa grande tribulação onde o diabo é solto temporariamente e opera pela figura do anticristo.
E então nós temos o retorno de Cristo para julgar os vivos e os mortos. Vocês prestaram atenção no texto que eu falei em primeira ressurreição, segunda ressurreição, primeira morte, segunda morte. Isso não são palavras minhas, isso são palavras do próprio texto de Apocalipse. Aqueles que participaram da primeira ressurreição se refere àqueles que receberam a vida de Deus pelo Evangelho. Aqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados e agora vivem com a vida de Cristo deles. Essa é a primeira ressurreição. A ressurreição que todos nós que estamos aqui fomos batizados e cremos em Cristo, participamos. Essa é a primeira ressurreição. Em contrapartida, a primeira morte é a morte do corpo, que todos nós vamos passar. A primeira ressurreição é a ressurreição da fé, que acontece para aqueles que recebem os benefícios de Cristo, que Ele conquistou para nós na cruz. A primeira morte se refere à morte do corpo, que todos nós vamos passar. O sofrimento, essa grande tribulação é experimentada por todos, inclusive pela igreja. E o retorno e triunfo de Cristo se dá depois desse período com a segunda ressurreição, que é a ressurreição do corpo. A ressurreição que eu falei lá no início, que toda a humanidade experimenta, justos e injustos. Todos ressuscitam para serem julgados quando Cristo retorna. No juízo, então, os ímpios passam pela segunda morte. A primeira ressurreição é a ressurreição da fé. A segunda ressurreição é a ressurreição geral do corpo. A primeira morte é a morte do corpo. A segunda morte é a morte daqueles que não têm fé, é a condenação eterna. A condenação eterna daqueles que não têm vida em Cristo é o que o Apocalipse se refere falando de segunda morte. Enquanto isso, por causa desse texto de 1 Tessalonicenses, a gente diz, a segunda morte não tem autoridade. A segunda morte não tem autoridade sobre aqueles que participaram da primeira ressurreição. Ou seja, aqueles que participaram dessa ressurreição da fé, recebendo perdão dos pecados, a vida e a salvação, a comunhão com Deus por causa da obra de Jesus Cristo, por causa dessa vida de Deus neles, eles estarão eternamente no Senhor e não sofrerão a segunda morte. Bendito é aquele que participa da primeira ressurreição, porque sobre ele a segunda morte não tem poder, é o que diz o final desse texto de Apocalipse. E é isso que nós cremos. É fácil? Não. E na verdade, se a gente fosse fazer um estudo completo sobre tudo que está escrito em Apocalipse, nós ia passar alguns dias estudando, não ia terminar tão rápido. Mas é a realidade, é o que nós cremos. Quais são os perigos da gente crer errado sobre isso? Será que se eu, pessoalmente, sem falar para ninguém, começar a ter uma crença diferente dessa, será que isso vai me condenar? Talvez não, né? Porém, o ensino errado, a mentira, mesmo que ela não tenha efeitos grandes, mesmo que tu não vá subindo um monte e proclamar que tu é o novo profeta estabelecendo o reino de Cristo na terra, ela tem consequências espirituais, pessoais. Porque ela cria uma disposição errada na pessoa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Voltando aqui no pré-milenismo dispensacionalista. Vocês imaginam uma pessoa que passou a vida inteira dela aprendendo que ela não vai passar por essa tribulação final, por esse sofrimento. Ela vai ser arrebatada antes e depois vai voltar só para governar em Cristo. Quando acontecer dela passar por esse sofrimento, será que ela está preparada? Ela passou 30, 40 anos, 50 anos da vida dela, tendo certeza absoluta que ela não vai sofrer. E se ela sofrer? Será que ela está preparada? Talvez não, né? Essa pessoa que crê que o reino de Cristo vai se espalhar por toda a terra e as pessoas vão se converter e nós vamos ter uma era de ouro aqui. Será que na medida em que ela perceber que o mundo tem cada vez se afastado mais de Cristo, que as pessoas têm negado a fé, têm abandonado a fé, têm combatido a fé, será que isso não vai causar decepção suficiente para ela questionar se esse evangelho é verdadeiro? Nossa, eu creio que esse evangelho é tão bom, tão poderoso, que ele vai se espalhar por toda a terra e todos vão se converter. E ele não vê isso. Será que isso não abala a fé dele? Talvez, né? Crenças erradas criam expectativas erradas, crenças erradas te privam de se preparar para aquilo que é a verdade. E a verdade, às vezes, não é agradável. Às vezes a verdade envolve sofrimento, às vezes a verdade envolve decepção, às vezes a verdade envolve falha. Mas é melhor que a gente seja exposto à verdade e se prepare para todas essas coisas do que a gente
acalme o nosso coração de noite com mentiras e não esteja preparado quando as coisas realmente acontecerem de maneira diferente. E se eu tiver errado em tudo que eu falei para vocês, e porventura o reino de Cristo se estabelecer nesse mundo, que diferença faz? Eu me preparei para sofrer e Cristo me livrou do sofrimento? Que coisa boa! Não faz diferença. Agora, para eles, faz diferença. E eu ensino isso sem dúvida, eu não faço essa aposta. Eu ensino porque eu realmente creio que é verdade. Eu digo essas coisas porque, como eu disse, é o que a igreja ensina oficialmente desde o século IV. E que já está presente desde o início na Escritura. Eu ensino porque é o que a igreja sempre tem ensinado, porque é o que a Bíblia ensina. E eu acredito que essa consistência nos dá mais certeza daquilo que nós cremos. Vamos ler o artigo de novo, para vocês pelo menos terem a impressão de que a gente já estudou o assunto do último artigo de hoje, da confissão. Também se ensina que nosso Senhor Jesus Cristo voltará no último dia para julgar, que ressuscitará todos os mortos, dará aos crentes eleitos vida e alegria eternas, porém condenará os homens ímpios e os demônios ao inferno e castigo eterno. Toda essa última hora que eu passei falando, foi só uma explicação mais longa disso aqui. E as rejeições dessas heresias, dos que não acreditam que haverá um sofrimento eterno, daqueles que acreditam que vai existir um reino terreno, tudo isso nós combatemos, assim como aqueles que escreveram esse artigo 17 da Confissão de Augsburgo também combateram, e assim como os nossos pais na fé, muito antes disso, combateram. Como eu tinha mencionado, o próprio Santo Agostinho. Esse seria o final do estudo de hoje, não só do estudo de hoje, né? Esse seria o final de todos os nossos estudos da confissão de hoje, o 8º sábado com Lutero. O 8º é um número muito bom, né? É o número da ressurreição, o número 8, né? O que vem depois do 7. Então, talvez tenha sido um pouco confuso, eu não tenho certeza se eu consegui passar exatamente o que eu queria, mas se algum de vocês sair com um pouco mais de certeza da realidade da obra e ressurreição de Cristo e do efeito que ela tem na humanidade, eu fico feliz. Eu sinto muito que o pessoal que não acabou chegando um pouquinho depois e acabou perdendo aquela primeira parte, porque realmente o que eu mais gastei tempo foi na primeira parte, sobre a questão da alma humana. Porém, por isso eu faço questão da gente ficar mais esse tempinho responder as dúvidas e o pessoal, depois a gente conversar um pouco mais também, se o pessoal quiser, sobre isso depois. Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém quer fazer um comentário? Agora é a hora. Eu sei que o pessoal costuma fazer pouca